Boa noite a todos, meu nome é Matheus e eu faço parte da Mocidade Lírio Branco. Boa noite a todos, meu nome é João e eu também faço parte da Mocidade Lírio Branco. Hoje à noite teremos a honra de representar a US Intermunicipal de São Bernardo do Campo. Temos a honra de apresentar a 28ª Semana Espírita em São Bernardo do Campo, que este ano traz como tema o Espiritismo e os desafios da vida moderna. Agradecemos a presença de todos que se unem a nós neste momento de reflexão, aprendizado e fraternidade. Agora eu vou falar um pouco sobre o grupo musical Meimei. O grupo musical Meimei é formado por 21 integrantes comprometidos com a arte e a espiritualidade. Vinculado ao Centro Espírita Obreiros do Senhor, o coral também acolhe participantes de outras casas espíritas, fortalecendo a união e o propósito comum. Com 37 anos de trajetória, o coral Meimei tem sido um verdadeiro instrumento de luz, paz e harmonia, tocando corações por onde passa e elevando almas através da música. Nosso sincero agradecimento ao coral Meimei pela belíssima apresentação e pela harmonização do ambiente, que a música continue sendo a ponte entre os corações e o plano espiritual. Agradecemos a presença de todos nesta noite especial, marcada por reflexões profundas e momentos de fraternidade. Estendemos nossos agradecimentos de forma muito carinhosa ao grupo da Fraternidade Espírita João Ramalho, que nos acolheu com tanto zelo, dedicação e afeto, tornando possível este encontro repleto de luz, harmonia e fraternidade. Também expressamos nossa gratidão aos Centros Espíritas Lírio Branco e Meimei, que com suas vibrações amorosas e envolvimento fraterno estão contribuindo para a harmonização do ambiente. Convidamos cada um de vocês a participar dos próximos encontros da 28ª Semana Espírita de São Bernardo do Campo, que se estende até o dia 8 de novembro de 2025. Divulguem suas casas, convidem amigos e familiares. Este é um momento de união, aprendizado e renovação.
O objetivo da Semana Espírita é promover a divulgação da doutrina espírita, incentivar a interação e a confraternização entre espíritas e não espíritas, oferecer consolo, esclarecimento e reflexões atuais sobre os ensinamentos de Jesus. Aproveitem também os espaços preparados com carinho, a troca de livros para renovar suas leituras, a banca de novos livros, com novidades da uso intermunicipal de São Bernardo e orientações sobre o Evangelho no lar. E a lanchonete da casa, que preparou delícias especiais para tornar nosso encontro ainda mais acolhedor. Que esta noite seja apenas o início de uma semana repleta de luz, aprendizado e fraternidade. Agora convidamos a Sofia, do Centro Espírita Lírio Branco, para realizar a prece inicial. Começar? Boa noite, meu nome é Sofia. Sou da Evangelização Infantil, do Lírio Branco. Vou fazer a prece inicial. Vamos fechar nossos olhos, acalmar nosso coração e elevar nossos pensamentos ao Mestre Jesus e Nossa Mãe Maria. Agradecer a equipe espiritual que preparou a casa para nos receber. Senhor Jesus, eu creio em Ti. 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 Cuide de mim e da minha família. Senhor Jesus, eu creio em Ti. 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 Faça por mim tudo que eu não posso fazer, mas eu sei que o Senhor pode ser grato e merecedor eternamente. Senhor Jesus, eu creio em Ti. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Mestre, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Agradecemos a prece que nos envolveu com carinho e serenidade, preparando nossos corações para o tema que será abordado nesta noite. O encontro de hoje nos convida a uma reflexão profunda e atual, explorando o papel da sexualidade como força criadora e educativa, bem como os desafios de vivê-la de forma equilibrada em um mundo em constante transformação. Tema: sexualidade e evolução espiritual, entre os impulsos e as consciências. Para conduzir essa jornada com sensibilidade, respeito e profundidade, temos a alegria de receber Elizabeth Gaebel, bióloga, psicóloga, expositora espírita, com uma trajetória de mais de 30 anos como palestrante na divulgação da doutrina espírita. Elizabeth realiza agradecimentos de palestras junto às casas espíritas do ABC e coordena o curso de expositores da doutrina espírita, contribuindo para a formação de novos trabalhadores da seara espírita. Agora convidamos Elizabeth Gaebel para nos fazer a palestra. Boa noite, pessoal. Ai, que boa noite gostoso. É uma alegria imensa estar aqui. Fico muito honrada pelo convite. E a gente vai falar de sexualidade, de energia sexual e como essas forças evoluem. Esse coral magnífico cantou, algumas músicas sobre o amor. O amor é a sublimação máxima da nossa energia sexual. Todos nós temos energia sexual e o amor é o top do top do top da sublimação. Então a gente vai falar sobre isso. Energia sexual. O que é? No Livro dos Espíritos, na questão 60, Allan Kardec pergunta: é a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos tanto orgânicos, seres vivos, como inorgânicos, então os minerais? E a espiritualidade responde: sim,
a lei de atração é a mesma para todos. Então, a lei de atração começa lá nos minerais. E Emmanuel, no livro Vida e Sexo, Psicografia de Chico Xavier, ensina que a energia sexual faz parte dessa lei de atração. É inerente à própria vida. Olha o que ele diz: a energia sexual verte da criação divina, emana de Deus. E Joana de Ângeles, no livro Momentos de Alegria, ensina que a função primeira da energia sexual é o ato sexual, para manter a vida, tanto do indivíduo como das espécies. Mas a gente vai evoluindo e essa energia sexual vai se sublimando, vai se tornando sublime. Sublime, né? Com a apresentação desse coral magnífico. E essa energia sublimada, ela é canalizada, direcionada para ideais superiores, na cultura, na filosofia, na ciência, na religião, na sociedade, nas artes. E Emmanuel continua dizendo: olha que fantástico! Com a energia sexual e pela energia sexual é que todas as civilizações da Terra se levantaram. Porque essa energia sexual sublimada é que constrói as civilizações. Então, a energia sexual é uma força criadora que pode ser direcionada para o prazer, pode ser direcionada para a reprodução, para o desenvolvimento pessoal e para o bem do próximo, o bem da coletividade. E André Luiz, no livro No Mundo Maior, Psicografia de Chico Xavier, também ensina que a energia sexual é uma força especial. Ela está investida de potentes faculdades criadoras. Ela é um impulso criador. E escreve André Luiz: movida por essa força, pela energia sexual, a coletividade humana avança vagarosamente para o supremo alvo do divino amor. E olha, aqui ele nos dá uma ideia do passo a passo da evolução da energia sexual. A gente viu que começou lá na atração, no reino mineral. E aí chega no hominal e ela vai se transformando em desejo, em posse. Nesse momento da evolução, nós ainda estamos cheios de egoísmo. Estamos ainda lá, né, no estágio primitivo da evolução, quiçá ainda hoje. Então, desejo, posse. Aí vai não crescendo, vai se sublimando essa energia sexual. Simpatia, carinho, criatividade, devotamento, renúncia e sacrifício. Então, esses aspectos fazem parte da jornada sublimadora dessa energia, né? Em que nós vamos aprendendo paulatinamente a transformar essa energia sexual num impulso criador para conquistas mais nobres. E aí vamos pegar um pouquinho de psicologia. Aqui a gente trouxe vários autores da espiritualidade. Vamos ver o que a psicologia fala da energia sexual. Sigmund Freud, pai da psicanálise, ele identificou essa energia sexual, que ele chamou de libido. Para ele é uma energia erótica. E as pessoas são motivadas a procurar o prazer para reduzir a tensão e a ansiedade.
Então, para Freud, o objetivo final desse impulso sexual, dessa energia sexual, é a redução da tensão sexual. Mas ele mesmo escreveu que essa redução da energia sexual varia desde fazer sexo até sublimar essa energia sexual. Então, no social, no cultural, no artístico, nos esportes. Alfred Adler, ele foi discípulo de Freud, fundou a psicologia do desenvolvimento individual. Ele foi dissidente de Freud. Para ele, a libido, a energia sexual para Adler, não era tão importante. As forças motivadoras seriam a vontade de poder, a superação de sentimentos de inferioridade e a busca de pertencimento, ou seja, a gente se sentir pertencente a um grupo, a uma família, a uma nação, a gente não se sentir excluído. Isso significa pertencimento. Então, para Adler, a sexualidade é a luta por superioridade. Vamos para Jung, Carl Gustav Jung, também discípulo de Freud. Ele foi o pai da psicologia analítica. Para ele, a energia sexual é a aspiração superior. Então, ela seria canalizada para a criatividade, para a espiritualidade, além do ato sexual. Então, para Jung, essa energia sexual, a libido, bem compreendida, encarada com consciência, o tema aí, chegar a ampliar a consciência, leva ao desenvolvimento pessoal, leva à individuação. É um termo que ele criou, que significa o processo de tornar-se si mesmo, cada vez mais completo, cada vez mais único, cada vez mais autônomo, cada vez mais dono de si mesmo. E por que nós trouxemos aqui Freud, Adler e Jung? Porque André Luiz, olha que interessante, o espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que foi psicografado por Chico Xavier e por Valdo Vieira. Cada um fez um capítulo, Então, André Luiz escreveu no livro Evolução em Dois Mundos: não podemos afirmar que tudo, nos círculos carnais aqui, entre nós encarnados, constitua sexo, como pretendia Freud. Nem desejo de importância, como divulgou Adler, e nem aspiração superior, segundo Jung. No entanto, chegados à compreensão de agora, podemos assegurar, ter a plena certeza que tudo na vida é impulso criador, do verme ao anjo. Então, aqui André Luiz explica que a energia sexual gera cargas magnéticas em todos os seres. E essas cargas magnéticas geram atração, que se transformam num agente de reprodução, desde os animaizinhos mais inferiores até chegar na gente, E mais, a energia sexual reconstitui as forças espirituais. É uma permuta, segundo escreve André Luiz, de raios psíquico-magnéticos, tanto entre encarnados como entre desencarnados, e que são necessários para a gente evoluir. E vamos lá ver o que escreve Emmanuel naquele livro fantástico, Vida e Sexo, psicografado pelo Chico Xavier. A libido, ou instinto sexual, que é uma energia psíquica, ela pode ser sublimada. Como? Aí ele nos exemplifica. Quando os pais acariciam seus filhos,
quando nós cuidamos dos pets, dos cachorrinhos, dos gatinhos, dos passarinhos, das plantas, quando abraçamos uma criança, quando sorrimos para um idoso, cuidamos de um idoso, tudo isso é caminho de sublimação. Então, falamos de energia sexual, que é inerente, todos temos, faz parte do nosso inconsciente. A energia sexual, ela é instintiva, está lá no nosso inconsciente. Agora nós vamos falar de sexualidade. A sexualidade faz parte da nossa personalidade, ela é uma necessidade básica, a sexualidade. E a sexualidade é um contexto dentro do qual a energia sexual se manifesta. Então, energia sexual é o poder ou a força que impulsiona a sexualidade. Então, a sexualidade é consciente. A gente vive a nossa sexualidade conforme a nossa vontade, de forma consciente. Mas a sexualidade é a forma como nós expressamos a nossa energia sexual, que é inconsciente. A sexualidade, então, vai muito além do ato sexual. Inclui identidade de gênero, expressão de gênero, orientação sexual, erotismo, procriação. É um conceito muito amplo, né? Abrange a dimensão física, emocional, mental, social. É um aspecto assim que não pode ser separado dos outros aspectos da nossa vida. E é a sexualidade que usa é a expressão da nossa energia sexual que nos motiva a encontrar o amor, o contato, o carinho, a intimidade. E ela influencia os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, a nossa interação, né? Da família, no trabalho, entre os amigos. E com isso, acaba influenciando a nossa saúde física e mental. Joana de Ângeles, no livro Encontro com a Paz e a Saúde, escreve que a energia sexual, a libido, esse desejo sexual, está profundamente enraizado no nosso inconsciente. Ela explica que é um fenômeno, a energia sexual é um fenômeno que acontece no nosso cérebro, numa região bem assim profunda, debaixo desse córtex. O córtex cerebral é a parte pensante do nosso cérebro, é a parte consciente, vamos dizer assim. Debaixo do córtex cerebral está o diencéfalo, que, vamos dizer assim, abriga o nosso inconsciente. E o fenômeno sexual, explica Joana de Ângeles, acontece aí nesse diencéfalo. E aí expressa os estados de excitação porque elabora neurotransmissores específicos que produzem o desejo, que geram as reações orgânicas. Então, olha o que ela fala. Deus estabeleceu uma área específica no cérebro para que a reprodução pudesse acontecer através de automatismos. Então, o desejo sexual é um instinto, tem essa função primária de gerar filhos, mas ela pode ser sublimada e vai gerar obras de arte. A consciência lida com as manifestações do desejo, da libido, da energia sexual. E com a nossa evolução, ao longo de milênios, a afetividade, a ternura, o carinho, a amizade, o amor,
foi se ligando à comunhão sexual que, de início, né, lá no Homem das Cavernas, era puramente o prazer pelo prazer, o sexo pelo sexo. E Emmanuel, ainda no livro Vida e Sexo, fala que, escreve, a sexualidade é indispensável ao nosso bem-estar, ao bem-estar dos nossos relacionamentos, ao bem-estar, né, na sociedade. Inclui aspecto físico, inclui o ato sexual e vai além. Envolve a personalidade, envolve afeto, envolve carinho, envolve proximidade física, e Emmanuel também confirmando, né, tudo que os outros autores já trouxeram. E a sexualidade, escreve Emmanuel no livro Vida e Sexo, é fluida, muda ao longo da vida, não há certo nem errado. Emmanuel escreveu lá no livro Vida e Sexo, e que se manifesta de forma diferente para cada pessoa. Bom, qual a diferença entre prazer sexual e amor? Joana de Ângeles, no livro Amor e Imbatível Amor, ensina que o amor está vinculado ao self. O self é o nosso espírito, vamos dizer assim, nossa essência. Mas o prazer sexual, prazer pelo prazer, que não está envolvido com nenhum afeto, ele está vinculado ao ego, a um sentimento de posse. Lembra da evolução da energia sexual, né? Começa com desejo, depois posse, né? Então, prazer sexual, pelo prazer sexual, ele é um sentimento egoísta. O sentimento de amor pode levar as pessoas a uma comunhão sexual, mas nem sempre a comunhão sexual, né, está ligada ao amor. Pode ser só um impulso instintivo, assim, sabe, ficar sem compromisso mais sério com o parceiro. E muitas vezes aí o parceiro vai se sentir frustrado, vai se sentir usado. E a Joana escreve: quando o sexo se apresenta exigente e tormentoso, o indivíduo recorre à violência, à perseguição, à hediondez. Então, aí a gente vê os estupros, as pedofilias. O sexo em si mesmo, sem os condimentos de amor, é impulso violento e fugaz. Vem e vai. E olha que informação interessante que ela traz. Que grandes carrascos da humanidade tiveram transtornos sexuais que eles dissimulavam. Então, uns buscavam a relevância política ou social, outros se tornavam guerreiros porque no fundo sabiam que não eram amados. E Emmanuel escreve: nos seres que se demoram nas fases primitivas, lá no início da nossa evolução espiritual, muitos ainda hoje, né? Então, nesses seres que se demoram nessas fases primitivas, descarregam a sua energia sexual sem responsabilidade, lesando o outro. E isso vai gerar sofrimento para muitas encarnações. No entanto, quando existe o amor, as dificuldades sexuais são superadas, os desejos, as frustrações se transformam em solidariedade, ou cultivo das artes, ou construção do bem. Olha esse encontro maravilhoso, né? Toda essa coordenação que nos possibilitou estarmos aqui hoje. E aí o sexo se torna irrelevante, porque essa energia sexual está sublimadíssima. Todos nós, um dia, vamos atingir a perfeição. Então o amor é sempre mais forte que o sexo. Foi o amor, falando, né, em arte, cultura, foi o amor que inspirou Michelangelo a pintar, né, a Capela Sistina,
a esculpir, a lapietar o Moisés, né, a estátua de Moisés, foi o amor à ciência que levou Pasteur a descobrir os micróbios, e foi Jesus, com o seu amor à verdade, né, que o levou à cruz. Então, sublimação, tudo isso é sublimação, tornar essa energia sexual sublimada, sublime. A sublimação, explica a psicologia, é um mecanismo de defesa no nosso inconsciente que redireciona a nossa energia sexual, a libido, né? Quando a manifestação é inconveniente, é socialmente inaceitável, redireciona para atividades socialmente aceitáveis. Então, essa energia sexual, ela tem uma grande plasticidade, ela pode ser desviada do seu objetivo sexual original, que é o ato sexual, que é a procriação, para criar novos objetos e novos objetivos que não são sexuais. Por exemplo, digamos que um romance proibido, e aí essa pessoa que sofre com esse romance proibido acaba escrevendo uma obra literária. Sublimou. Então, esse desvio, essa canalização, essa sublimação é adaptativa, não é patológica, não é doentia, mas no caso do recalque. Então, a pessoa, ela engole tudo que ela gostaria de fazer, ela se reprime. O recalque gera sintomas neuróticos, ou seja, é um estado de sofrimento emocional, né? Ansiedade, medos excessivos, obsessão, auto-obsessão, comportamentos compulsivos. Então, a pessoa que tem culpa, vergonha, e ela vai recalcando a sua energia sexual, não sabe lidar com ela, não consegue canalizar, acaba adoecendo nesse, seu neurotismo. Então, o recalque, ele tem origem em fatores culturais, tabus, fatores sociais, tabus, preconceitos, crenças pessoais, traumas, às vezes vergonha, dificuldade nos relacionamentos, a pessoa é extremamente tímida, ou um desinteresse sexual, uma ansiedade em relação ao sexo, ou ela às vezes é portadora de doenças crônicas ou de desequilíbrios hormonais. Aí ela recalca e sofre muito e adoece mentalmente. Aí é necessário buscar o autoconhecimento para entender, quais são os nossos desejos, que sentimentos, estão aflorando. Às vezes até é importante buscar uma ajuda profissional. E a educação sexual, que é desmistificar tabus e preconceitos. E como é que a gente está usando a nossa energia sexual? Como estamos usando? A gente não pode subestimá-la, porque a boa ou a má utilização da energia sexual nos relacionamentos, pode trazer consequências felizes ou infelizes, construtivas ou destrutivas, porque a energia sexual gera cargas magnéticas em todos os seres. E a Joana de Angelis explica, que nos seres que se demoram nas fases primitivas, a descarga sem responsabilidade gera sofrimento para muitas encarnações. Estamos reprisando isso porque é importante a gente ter esse alerta. Mas aí a gente vai evoluindo e o ser humano passa a compreender que é necessário usar essa energia sexual com discernimento, com responsabilidade. Ela deve ser controlada por valores morais, pelo respeito, pela consideração ao outro. É preciso garantir um emprego digno dessa energia sexual, gerando filhos, criando obras culturais, obras de beleza, de amor,
E aí, escreve Joana, bem conduzida, a força sexual é vida, nos traz alegria, nos traz bem-estar, qualidade de vida. Mal conduzida é veneno e pantanal que vitima sem piedade quem faz mau uso dessa energia sexual. A gente vai ter problema de saúde, né? Olha os recalques, né? Ou esses grandes líderes do passado que usaram mal a sua energia sexual para agressividade. Então, é necessário fazer uma autorreflexão. Emmanuel, falando em mau uso, um bom uso da energia sexual. No livro Vida e Sexo, escreve que na poligamia, o indivíduo passa muitas encarnações sucessivas de reparação e aprendizagem para adquirir disciplina do seu mundo emotivo. Dizem que Salomão tinha 1000 amantes, né? E olha, né? Agora a gente é monogâmico, é preciso muita disciplina, não é? E aí escreve Emmanuel, fatigado de experimentos dolorosos nos quais recolhe o fruto amargo da delinquência ou do desespero que haja estabelecido nos outros. Usar o outro é um objeto, né? É um escravo sexual. E aí, fatigado de tanto sofrimento, o indivíduo reconhece na monogamia o caminho certo de suas manifestações afetivas. Quer dizer, ninguém lesa ninguém sem lesar primeiro a si mesmo. Todo mundo quer ser feliz, todos queremos ser felizes, né? Mas muita gente confunde prazer com felicidade. Prazer é momentâneo, né? Depende das circunstâncias exteriores. Mas a felicidade é uma satisfação profunda, é uma satisfação duradoura. No entanto, nesse nosso atual estágio de evolução, planeta de provas e expiações, a maioria se rende ao prazer, assim como se fosse um caminho alternativo, né? Um caminho alternativo mais fácil, mais rápido para obter uma gratificação, ainda que seja passageira. Então, a busca do prazer acaba se transformando num mecanismo mental automático, um hábito. A pessoa nem para perceber como está vivendo a sua vida. Corre, né? De prazer em prazer. É como beber a água do mar, cada vez dá mais sede. E vocês já imaginaram a profusão de vícios que existe no nosso planeta, que fica impregnado na nossa psicosfera, do planeta Terra? A psicosfera é a somatória dos pensamentos, dos sentimentos de todos, né? Imaginem quantos pensamentos desequilibrados que existem pelo mundo afora, né? Desequilibrados e desequilibrantes. Porque se a gente não orar, vigiar, a gente se desequilibra, porque entra em sintonia, né? E espíritos tanto encarnados como desencarnados que se afinizam com essa corrente mental, porque semelhante atrai semelhante, com essa corrente mental nociva, acaba se escravizando a um processo de hipnose coletiva. Tem vários autores que falam sobre isso, né? Vários livros mediúnicos. Tudo ocorre porque a pessoa, ela vive numa reflexão automática. O que é uma reflexão automática? Ela pensa sem consciência crítica, ela não usa a própria vontade, ela, né, não usa a sua inteligência. Isso é uma grave questão social. A pessoa vai de rondão, né, pelo que os outros falam, pelo que está na mídia, e aí surgem as obsessões, as auto-obsessões, essa hipnose coletiva. A Terra tem, acho que 8 bilhões
de habitantes atualmente? Não sei, né? Por aí, né? E tem, né, muitos autores dizem que entre encarnados e desencarnados somos mais ou menos 30, é isso, Valter? Não é? É o que dizem alguns, né? E nós estamos inseridos nessa psicosfera desses 30 bilhões de mentes, todos vivendo assim num perfeito regime de troca, né? Os semelhantes se atraem, e isso acaba determinando o rumo tanto de cada um de nós como da própria sociedade, da cidade, do estado, da nação e do mundo inteiro, tanto para o bem como para o mal. A gente pode entrar em sintonia com os nossos benfeitores espirituais ou com os nossos obsessores, vai depender do teor dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, das nossas ações. E a obsessão é um dos males que mais aflige a humanidade. E o grande perigo é que ela não é percebida. Tem gente que nem acredita nisso, né? Nem sabe o que significa. Essa obsessão pode ser sutil, amena, branda, ou pode ser violenta. Ela pode ser periódica ou pode ser permanente, né? Então, por exemplo, uma obsessão que é sutil, que é amena, aí o obsediado ele vai apresentar manias, pavores, pesadelos, esquisitices, fobias, paixões, fanatismo, né? Às vezes preguiça, ou então cai para excessos de todos os tipos. É uma questão de afinidade, os semelhantes se atraem. Pensar é atrair. Então, a obsessão é uma doença psíquica causada pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, pela nossa vontade mal educada, pelos desregramentos sexuais, é o tema de hoje, pelo descontrole, pelo nervosismo. É fácil, né, a gente cair nessa. É importante sempre orar, vigiar, orar, né? E também pelos desejos insaciáveis, pela ambição desmedida, pelo temperamento voluntarioso, aquele que acha que sabe de tudo, é o dono do mundo. E grande parte da humanidade é vítima da obsessão porque desconhece como evitar a obsessão, desconhece como tratar, como se livrar da obsessão. Falando em obsessão, falando em psicosfera, falando em sintonia, vamos para a mídia, né? Hoje em dia está havendo, assim, uma discussão bastante ampla sobre a relação entre mídia e a banalização do sexo. É um tema complexo. Então, a mídia eletrônica, televisão, celular, cinema, publicidade, as redes sociais, né? Muitas vezes vinculam assim imagens degradantes, explícitas, do prazer pelo prazer. Sim, do prazer, aquele prazer sem responsabilidade. E isso gera consequências tanto sociais como individuais. É importante que a gente pense nisso, porque essa banalização que é, de certa forma, promovida pela mídia, acaba esvaziando o sexo do seu significado emocional, do seu significado relacional, né? A importância dele no relacionamento com o outro. E aí o sexo acaba se transformando em algo trivial ou meramente físico. A mídia cria ilusões. Olha aí, a gente assiste uma novela, um filme, e que a gente vê aquele sentimento de posse, ciúme, inveja, dependência, desrespeito, infidelidade, às vezes até crueldade. E os mais afetados são os jovens. Então, assim, promovendo
tudo isso promove a irresponsabilidade, a incoerência na cabecinha dos jovens em relação às relações sexuais na vida real. É muito diferente da tela, né? Esse turbilhão energético, essa hipnose coletiva, ela tem vida, tem movimento, preenche toda a psicosfera do nosso planeta. É como uma serpente sedutora criada, né, por essas mentes primitivas. É tipo assim um enxame epidêmico, contagiante. É uma hipnose coletiva. Olha o perigo que a gente corre se a gente não presta atenção, né? O que a gente está assistindo, né? Então, essas aglomerações fluídicas que ficam na psicosfera, elas são absorvidas por aqueles que se comprazem, né, com esse assunto. E essas pessoas ainda alimentam, ainda mais, né, com seus vícios, alimentam essa psicosfera num regime de troca entre os seres humanos. Então, para a gente se cuidar, para a gente se proteger, nós precisamos conter os nossos impulsos, usar bem a nossa energia sexual, né? Mas, falando em mídia ainda, né? Muitos pais, muitos educadores, infelizmente, perderam a noção de limite. A gente vê isso em muitos trabalhos acadêmicos, né? Aí surge uma degradação nos hábitos a pretexto assim de modernização. Os pais querem ser moderninhos, né? Em vez de ensinarem responsabilidade e pudor aos filhos em relação ao sexo, né? Estimulam uma sensualidade precoce, né? A banalização. Por quê? Os pais não fazem isso de propósito. Eles querem bem aos seus filhos. Mas é que os pais também, eles enfrentam conflitos que estão lá na sua inconsciência, conflitos que não foram solucionados e acabam interferindo na sua tarefa de educar os filhos. Então, a exposição de crianças, de adolescentes a esse conteúdo sexualizado gera uma adultização, né? Uma adultização precoce. Eles acabam adquirindo comportamentos de adulto, expectativas de adulto, fora do tempo, antes do tempo, né? Então a gente precisa perceber que a mídia distorce a realidade. É tão bonito, né? A gente vê um conto de fadas ali, né? Mas a mídia distorce a realidade. A mídia idealiza o sexo. Não é real. Idealiza os relacionamentos. E muitas vezes vem recheada de pornografia. Isso tudo acaba prejudicando os relacionamentos entre os cônjuges, na família, né? Acaba prejudicando até a satisfação sexual na vida real, né? Que é diferente dessa idealização que a mídia apresenta, né? Então é preciso usar o sexo com responsabilidade. Como? Vencendo a si mesmo. Olha que bonitinho a espiritualidade nos ensina. A gente consegue usar o sexo com responsabilidade, vencendo as nossas imperfeições morais, os nossos vícios, para que todo esse enxame, essa estimulação que vem de fora, né, não nos desviem dos nossos propósitos superiores, daquilo que projetamos antes de reencarnar, né, da nossa renovação, das metas nobres. Então, disciplinar os instintos, a energia sexual é um instinto, é necessário, mas também é necessário desenvolver os valores morais, né, exercitando o bem. A energia sexual, ela pode ser comparada a uma represa. Olha, ela é tão poderosa
vamos dizer assim, uma enorme represa que precisa de uma usina controladora para drenar essa água, que é a energia sexual, em proporções adequadas, para evitar inundações, evitar catástrofes e desastres de toda espécie, né? Porque ninguém lesa ninguém sem lesar a si próprio. Então, que são essas comportas dessa contenção, dessa enorme represa que é a energia sexual? Que são essas comportas? A disciplina, a fidelidade, o respeito ao próximo, o amor fraternal. E diante da beleza do outro, a gente vê um corpo nu, esbelto, né? Como se diz, sarado, né? Não sei se ainda se usa esse termo hoje em dia, né? Como que a gente reage? Que pensamentos e sentimentos afloram diante da nudez? Como é que a gente pode adquirir uma visão nobre do corpo físico? Seja nosso ou do outro, né? Como é que nós podemos olhar para o outro como um templo sagrado, né? O corpo alheio é um templo sagrado. E a partir daí, aflorar emoções nobres. Como impedir que os nossos pensamentos se transformem em vaidade, em lascívia? Lascívia é luxúria, né? É aquela sensualidade exagerada. Como é que a gente pode evitar esses pensamentos diante da beleza do corpo do outro? Nos identificando com a essência do outro, com a essencialidade do outro, ver além das aparências. E aí nós vamos reeducar essas nossas tendências eróticas. E orar, né? Porque quando a gente ora, os sentimentos nobres fluem. E aí, vocês podem perguntar assim, tá bom, mas como é que eu vou captar a essencialidade do outro, da outra? Percebendo-lhe os eflúvios da alma, os seus medos, as suas dores, os seus valores, as suas vibrações, as suas necessidades. Ir além do perceptível, para encontrar no outro aquele mundo subjetivo, sentindo-lhe a essência. Aí nós vamos sublimar os nossos sentimentos. Lembrando aquela frase de Jesus: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Como fazer? É até às 9? Pode? Não pode passar. Vamos fazer assim uma pequena regressão nos estudos da sexualidade ao longo dos séculos. Em 1976, o filósofo e o historiador Michel Foucault estudou a sexualidade e publicou uma obra em 3 volumes. E ele esclareceu que até meados do século XVII não havia segredo quando o assunto era práticas sexuais. Mas do século XVIII em diante, a sexualidade, a era vitoriana, né, lá na Inglaterra, aquela repressão imensa, passou a ser escondida. A sexualidade passou a ser reprimida. Até meados do século XX, o normal era que o casal fosse heterossexual, que as famílias fossem estruturadas, e a igreja pregava, isso Foucault escrevendo nos seus livros, né? Que o sexo só podia ser praticado para ter filhos, né? Não para ter prazer. O gênero masculino, feminino seria algo estável, inato, a pessoa já nasceu assim. Então, né, ou é masculino ou é feminino. Tudo que fugisse à norma, tudo que não fosse na cabecinha deles o normal,
era considerado um desvio sexual, uma doença que deveria ser tratada, prevenida. Hoje em dia, o Conselho Regional de Psicologia já não considera, né, que, no caso a homossexualidade seja doença e tenha que ser tratada. Então, tudo que fugia à norma era considerado pecado. Usavam-se termos teológicos lá da Idade Média. Depravação, ele é um depravado, é uma aberração da natureza, é um pervertido. Tudo que fugia à norma era considerado doença e o indivíduo tinha que ser medicalizado. Ainda hoje muitas pessoas carregam essas crenças, né? São valores dos séculos passados, são conceitos pseudo-médicos. 1890 a 1980 foi considerado o século sexológico, né? Houve muitos estudos científicos que levou à valorização da educação sexual, principalmente aos jovens. Na década de 1950, o zoólogo Alfred Kinsey, chamado pai da Revolução Sexual, ele fundou um Instituto de Pesquisa do Sexo lá nos Estados Unidos, na Universidade de Indiana, e fez um estudo exaustivo do comportamento sexual humano, né? E ele chegou à conclusão: não existe uma dicotomia rígida entre heterossexual e homossexual, existe um contínuo entre eles. A obra é fantástica, é que não dá tempo, né, de falar sobre tudo isso, mas para quem quiser se aprofundar, procura na internet. Então, essa dicotomia, né, hétero-homo, reducionista, cai por terra. Então, a identidade sexual, menino, menina, também não é inato, é o resultado de uma construção social, envolve muito a forma como essa criança foi educada, foi criada. Então, o gênero é uma resultante de forças sociais e culturais que, segundo os psicólogos, é aprendido, não é inato. Se bem que nós, né, da doutrina espírita, nós concordamos que já trazemos uma bagagem de vidas passadas. A gente coloca que existe essa construção social, mas também trazemos essa bagagem que é inata. Mas, segundo esses pesquisadores, nós internalizamos a nossa identidade de homem ou de mulher. Então, isso é um estudo altamente científico, mas que sofreu e ainda sofre ataques dos conservadores e dos religiosos. Aí, na década de 1970, Ivan Bloch, um dermatologista, ele trouxe o termo sexologia, dizendo que a sexualidade está presente em todos os aspectos da nossa vida, em todos. O estudo dessa sexualidade envolve a biologia, a antropologia, a etnologia, que é o estudo do comportamento, a psicologia, a filosofia, a história da literatura, a história da civilização. Quer dizer, é uma junção de ciências naturais e humanas. E aí, a partir de então, a sexualidade deixava de ser aberração, deixava de ser considerada doença. Houve grandes avanços. Naturalizou-se o prazer, que antes era proibido pela igreja. Legitimou-se a sexualidade independente da reprodução. Legalizou-se a separação de casais, o divórcio. Surgiu a pílula anticoncepcional. E a psicologia ensina que existem diferentes formas de expressar a sexualidade. Isso é normal, está dentro da normalidade. E então, as diferentes formas de expressar a sexualidade, a forma de se vestir, os gostos, os interesses, não é tara, não é doença mental, não é desvio sexual. Então, o que se entende hoje por sexo saudável? A confiança entre os parceiros, o carinho, o respeito, o amor, um amor espontâneo.
que atende às necessidades de prazer do par. E o que é sexo desviante? É aquele sexo que é obrigatório, é reprimido, não é controlado, né? Que gera conflitos interiores, ansiedade, culpa, medo, ódio. Aí o parceiro, nessas condições, é visto como um objeto. O outro é temido, é rejeitado. Em 1977, aconteceu o Congresso Mundial de Sexologia, na Espanha, e eles elaboraram a Declaração de Direitos Sexuais. Alguém já teve a curiosidade de ler? Procura lá na internet. Não tem direito de criança, direito de idoso, direito dos animais? Tem a Declaração dos Direitos Sexuais. Em 1999, houve um Congresso Mundial de Sexologia lá na China que fez uma revisão. Então, os direitos sexuais são direitos universais baseados na liberdade, na dignidade, na igualdade de todos os seres humanos. A saúde sexual é um direito fundamental. Existe o direito à liberdade sexual, então expressar a plenitude sexual, excluindo coerção, exploração, abuso. O direito à autonomia sexual, à integridade sexual, à segurança, ou seja, tomar decisões autônomas sobre a própria vida sexual, dentro da ética social e pessoal, né? O direito à privacidade sexual, o direito à justiça, que é a equidade, a libertação de discriminação em relação a sexo, gênero, orientação sexual, idade, raça, classe social, né, religião, incapacidades físicas ou emocionais. O direito ao prazer sexual, incluindo o autoerotismo. O direito à expressão sexual e emocional, comunicação, toque. O direito à livre parceria sexual, casamento, divórcio, associações sexuais responsáveis. Olha, quanto direito, né? Para a gente derrubar o nosso preconceito. E aí, só para terminar, um trechinho, um parágrafo de Emmanuel no livro Vida e Sexo, psicografia de Chico Xavier. Gente, resume tudo o que foi falado até agora. A gente ficou uma hora falando. Nesse trechinho, Emmanuel resume tudo que foi dito em relação ao sexo, em relação ao uso da energia sexual. Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno com devido respeito a si mesmo e aos outros. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Amigos queridos, agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigada. Agradecemos de coração a Elizabeth Gaebler pela sua inspiradora exposição que nos conduziu a reflexões profundas e necessárias. Sem dúvida, suas palavras contribuirão significativamente para o nosso aprendizado e para uma convivência mais consciente e fraterna. Agora eu irei ler uma carta psicográfica recebida no domingo, dia 12 de novembro, pela equipe do Centro Espírita O Samaritano. O amor está presente nas cores, flores, músicas e na inocência das crianças. Esse amor, que hoje está em tudo e em nós, se faz presente em todo o universo. Os confrontos, as guerras, a fome, as injustiças, tudo está sob o olhar do Pai. E não podemos esquecer que somos reencarnacionistas. Não podemos e não devemos procurar um culpado para o que acontece de ruim e maldade dos seres humanos. Assim estaremos sendo imperfeitos. É necessário sempre cultivar o Evangelho no lar,
mudarmos nossas faixas vibratórias e confiarmos em Jesus. A misericórdia de Jesus nos envolve a todo momento. É como o sol irradiando com o seu calor. Assinado um amigo. Durante esta semana teremos outras palestras, certamente poderão contribuir para a nossa evolução espiritual e para o fortalecimento dos laços de fraternidade. Acompanhe a nossa programação completa nos cartazes disponíveis nas casas espíritas, nas redes sociais ou pelo site da UEC, Intermunicipal de São Bernardo do Campo, www.uecsbc.org.br. Nossos sinceros agradecimentos a todas as casas espíritas que estiveram presentes e colaborando para que este momento pudesse acontecer com tanta amorosidade e união, por meio de seus trabalhos dedicados. E para continuar conectado conosco, convidamos todos a visitarem nosso canal no YouTube, Use São Bernardo do Campo, onde você encontrará conteúdos edificantes e em breve os registros dos encontros dessa 28ª Semana Espírita. E para encerrarmos este encontro, em clima de sintonia e elevação espiritual, convidamos mais uma vez o Coral Meimei para nos presentear com uma prece musical envolvendo-nos em suaves vibrações de paz, harmonia e luz. Na sequência, teremos a prece final, conduzida pela Lorena, do Centro Espírita Lírio Branco, encerrando este momento com gratidão e conexão com o plano maior. Nós vamos buscar uma sintonia, vamos cantar Bem Dizer, da Elizabeth Lacerda, que nos traz uma mensagem de elevação mesmo, de sintonia com o Pai. Sou inteiro ser de luz, sou eterno ser de amor. Estou aqui plantando a paz para ser feliz. Pelo
Boa noite. Meu nome é Lorena. Sou da Evangelização Infantil do Lírio Branco. Vou fazer a prece de encerramento. Vamos fechar nossos olhos, nos acalmando e elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Olá, Senhor Jesus. Queria te agradecer por me dar uma vida, me dar comida, me dar uma casa, por me dar uma família e muito mais. Senhor, obrigada por me dar a chance de estar aqui falando de você e com você. Obrigada por tudo. E te peço para cuidar de toda a minha família, amigos e desconhecidos. E não preciso nem pedir. Te amo, obrigada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai de todo o mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.